Então vamos lá, falar um pouco sobre o manejo do paciente no pós-operatório, tá? Que é um cuidado que o profissional precisa conhecer para poder passar para seus pacientes e assim os pacientes eles possam ter um pós-operatório mais confortável, tá? Muitas vezes você faz uma cirurgia perfeita, você opera bem, mas o paciente evolui ruim durante o seu pós-operatório. Então, às vezes, pela falta de conhecimento do profissional sobre essas orientações, e na grande maioria das vezes, pela falta realmente de cuidado em passar as informações. Às vezes, pela pressa de passar as informações, você termina não passando como deveria, tá? Então, a gente vai ver um pouco sobre o que é que a gente pode fazer para que o paciente evolua realmente com um pós-operatório mais agradável. Então, em alguns casos, os profissionais, eles realmente eles se deparam com algumas situações em que eles não sabem como atuar. Então, edema, dor pós-operatória, hemorragia, equimose, as orientações de cuidado em relação às atividades, a própria infecção pós-operatória, ela pode acontecer e o profissional realmente precisa conhecer como evitar que isso aconteça, certo? Então, esse conhecimento teórico, ele é extremamente importante para que a gente possa colocar em prática durante as nossas clínicas. Então, o que a gente vai passar é exatamente como se fosse uma lista de cuidados que a gente precisa ter no pós-operatório do nosso paciente. A aula ela é basicamente direcionada para as cirurgias de pequeno porte, mas eu também vou citar algumas coisas de cirurgia de grande porte. São alguns cuidados adicionais a cuidados complementares. Então, operou o paciente, você precisa passar alguns minutos explicando ao paciente ou ao responsável ou ao acompanhante sobre que cuidados ele precisa ter no seu pós-operatório. Então, essa orientação ela é extremamente importante. Explicar bem, tirar todas as dúvidas. Não só isso. O ideal ainda é que você possa imprimir esses cuidados, dar por impresso, tudo por escrito. Porque muitas vezes o paciente sai da cirurgia um pouco atordoado ainda, pelo próprio fato cirúrgico, e, consequentemente, do que você for falar, ele vai conseguir absorver apenas 30, 40%. Então, dar por escrito é extremamente importante, porque às vezes você fala, está entrando por um ouvido e saindo por outro. Então, o paciente sai doido para ir embora, e você está falando, ele está querendo realmente sair do consultório, porque às vezes a cirurgia em si já é algo que causa um certo estresse, um certo medo. Beleza? Então dá por escrito. Está no seu consultório, faz as recomendações, imprime e entrega ele com o seu telefone para que o paciente possa lhe retornar em caso de necessidade. Controle da hemorragia. Então você operou o paciente, naturalmente vai ter algum grau de sangramento, pacientes vão sangrar muito, pacientes vão sangrar pouco. Então a gente precisa controlar a cirurgia logo no pós-operatório imediato. Então a primeira coisa que a gente faz, uma compressão. Pega uma gaze úmida no soro, coloca no sítio cirúrgico e comprime essa região, tá? Por 5, 10 minutos, a depender do grau de sangramento, tá? Então coloca realmente a gaze na região do alvéolo. Não adianta fazer como está nessa imagem de cima. Então a gente precisa colocar aqui de forma que comprima a região. Se eu fizer só na região oclusal dos dentes, essa gaze ela não vai estar em função. Não vai estar exercendo nenhuma atividade sobre o controle do sangramento. Beleza? Então jamais a gente deve fazer assim. Então, o ideal, uma gaze úmida no soro. Emerson, por que gaze úmida no soro? Se você coloca uma gaze seca naquela área, muitas vezes o coágulo ele vai aderir à gaze, e no que ele adere à gaze, ele termina, na hora que você vai remover essa gaze, ele puxa o coágulo. Então aquele sangramento que estava controlado com a gaze, quando você tira a gaze, ele sangra. Então quando você está com a gaze úmida, você tem uma menor possibilidade de haver a aderência do coágulo à gaze. Então o ideal, uma gaze úmida no soro, certo?
Orientar os pacientes que eles não devem fumar no pós-operatório. Então, o próprio cigarro em si, aquela temperatura elevada, ele já estimula o sangramento. Então, como a gente sabe, se você tem uma região operada e você coloca algo quente, você vai estar causando uma vasodilatação e, consequentemente, um aumento do sangramento. Fora que as substâncias do cigarro elas podem causar também problemas pós-operatórios, de dor, de desconforto, de inflamação. Então, o ideal é que a gente evite, ou que a gente oriente que o paciente evite fumar. Mas a gente sabe, tem paciente que ele é tabagista crônico. Então, o que é que a gente faz? A gente pelo menos orienta que ele não deve tragar com força. O ato de tragar também, ele remove o coágulo, aquela sucção negativa. E, de preferência, se não tiver jeito, coloca um cigarro na boca, mas não trague. Só para matar ou para saciar o vício. E não necessariamente para fumar, porque isso vai prejudicar o pós-operatório. Deve evitar também sucção com canudo, nada que possa, de alguma forma, causar algum impacto na região operada. O paciente deve falar o mínimo possível. Tem paciente que a gente opera, quando termina a cirurgia, ele começa a falar desembestado. E aí você vai ter você pode, pelo movimento de língua, pelo movimento da boca, pela movimentação intraoral de saliva, de tudo, ele pode realmente tirar o coágulo e estimular mais uma vez o sangramento. Então a orientação é que o paciente não fale em excesso. Emerson, ele tem que ficar calado 3 dias? Não. Mas ele deve falar o mínimo possível. Tá certo? E evitar cuspir. Então é comum o paciente sair da cirurgia, quando termina a cirurgia ele vai lá e cospe na cuspideira. Beleza, você coloca a gaze, quando tira a gaze, depois de alguns minutos, o paciente volta a cuspir. Então, se você não orientar bem esse paciente, ele vai ficar cuspindo e cada vez que ele cospe, o coágulo vai sair e vai sangrar novamente. Então, já teve paciente, por exemplo, que eu operei, cirurgia tranquila, sem nenhum sangramento transoperatório. E o paciente vai para casa. E daqui a, 3 horas o paciente volta. Quando ele voltou, todo melado de sangue, e eu examinei a cirurgia, estava tudo bem, não tinha nenhuma alteração, a sutura estava preservada. E ele dizendo, doutor, toda vez que eu cuspo, sangra muito. Aí eu tive que orientar, então não cuspa. Porque o erro foi da não orientação, ou talvez a orientação e o paciente não entendeu. Mas é não cuspir, certo? Se tiver com acúmulo de saliva, joga para fora esse acúmulo de saliva sem necessariamente botar força para cuspir. Ou se for só saliva, engole, tá certo? Evitar exercícios físicos. Então, tem paciente que ele faz atividade física diária. E aí ele deve ser realmente orientado a não fazer nenhum tipo de atividade física. Se você faz atividade física, você pode estar estimulando, aumentando a circulação sanguínea em algumas regiões do corpo, principalmente no rosto, e causar o sangramento também. Sangramento, edema, a dor na região pode ser aumentada pelo exercício. Então a gente deve orientar bem. E aí, mas você vai operar uma paciente que tem uma competição para fazer, de jiu-jitsu, com 5 dias. A gente pode operar, o ideal é que não. Você vai operar um paciente para ele competir com 5 dias. Então o paciente tem que informar, você tem que orientar que vai precisar de alguns dias de repouso para que esse paciente não faça nenhuma atividade no pós-operatório, principalmente nos primeiros dias. Então, quem faz exercício, por exemplo, supino, que é deitado, quando você faz isso, às vezes você olha para uma pessoa na academia e a cabeça parece que vai estourar de tanto sangue, fica vermelha. Então, esse aumento da circulação no rosto é ruim para uma região que foi operada na boca. Então, a gente deve orientar que deve realmente evitar. Tem paciente que é viciado, crossfit, não sei o quê. Fernanda mesmo da Unida, ela é viciada em crossfit. Mas aí a gente deve orientar bem que não deve fazer nenhuma atividade física exagerada nos primeiros dias para que tudo corra bem. Certo? Então, terminou a cirurgia, sutura bem a região, sutura em X de preferência para alvéolo, tá? Orientar o paciente que é normal sair um pouquinho de sangue no pós-operatório. Às vezes o paciente dorme, quando acorda está lá uma gotinha de sangue no travesseiro. Aí liga para você desesperado, está com hemorragia e ele já está perto de morrer.
E aí, quando na verdade não é, né? Então, um sangramento pouco é normal. Aí você orienta também, fique tranquilo, que é normal sangrar um pouco no pós-operatório. Só aquela aguinha molhadinha de sangue não tem problema. Agora, claro, se esse sangramento ficar ativo, sangrando muito, aí o ideal é que você reavalie o paciente clinicamente. Você marque com ele, retorne, examine e veja por que está sangrando. Então é normal esse pouquinho de sangue. Nada desesperador, nem para o paciente, nem para o profissional. Agora, se sangrar dessa forma, aí realmente algo não está ocorrendo bem. A gente vai precisar reavaliar esse paciente, certo? Já teve paciente que eu operei. Eu operava em Abreu e Lima, né? E no consultório lá, eu ainda lembro como hoje, era uma sexta-feira à tarde. Então, era sexta de manhã. Fui operar de manhã, atendi o paciente, era uma biópsia de mandíbula, na região lingual, na sínfise da mandíbula, né? Então, abri, fiz a cirurgia, tudo transcorreu bem, nenhum sangramento, joia. Suturei e vim embora. Na época, Abreu Lima estava em reforma na BR e tinha muito trânsito. Mas beleza, operei, peguei o trânsito, cheguei em casa à tarde. À tarde, na sexta, eu não trabalhava. Então, descansei na sexta-tarde. Daqui a pouco, liga para mim a ortodontista. Emerson, o paciente que você operou está sangrando muito. E aí, quando ela falou isso, eu disse, não, como a cirurgia foi tão tranquila, aí está realmente sangrando muito, ela está sangrando muito. E aí eu fiquei pensando se não era realmente um exagero da colega, né, já que não era a área dela, era ortodontista, de ter visto sangue e ter pensado, não sei se está tudo bem. Então eu disse, não, faça o seguinte, comprima e a gente vai aguardar para ver se ele evolui melhor. E aí ela comprimiu. Aí 5 minutos ela liga, você está sangrando muito ainda. Aí eu disse, faça o seguinte, aperte por 10 minutos de relógio e você me liga. 10 minutos depois ela liga, você está sangrando, me está pingando. E aí foi quando ela mandou a foto e realmente estava sangrando o paciente. Aí eu tive que voltar, peguei novamente o trânsito de Recife a Abreu Lima para rever a cirurgia. Reabri, anestesiei, né? Reabri a sutura e visualizei um vaso sangrante. Então o que é que provavelmente aconteceu? Esse paciente, ele começou com o vasoconstrictor, ele controlou o sangramento, terminou a cirurgia bem e depois que o vasoconstrictor foi passando o efeito, o vaso dilatou e sangrou. E aí eu tive que ligar o vaso, controlou o sangramento e eu suturei. Então, quem trabalha com cirurgia tem que saber que às vezes você vai precisar reabordar a cirurgia por conta de um sangramento. Beleza? Então, muito cuidado e todo cuidado é pouco em quem faz cirurgia de um modo geral. Então vamos lá. E se o sangramento for tardio, o que é que eu devo fazer? Então você está lá, feito esse paciente que eu disse. Chegou lá sangrando. Primeira coisa, eu anestesiei com um anestésico vasoconstrictor. Então se você aplicar adrenalina, por exemplo, você vai diminuir aquele sangramento e eu vou ter a possibilidade de localizar melhor o vaso sangrante. Então a primeira coisa, você pode usar um vasoconstrictor. Outras opções, o Hemospon e o Gelfoam, que eles são gelatina reabsorvível. Tá? Ele é como se fosse, imagina a bucha de lava-prato, a parte amarela, uma buchinha que você coloca dentro do alvéolo. E tem o Surgicel, que ele parece um tecido, tá? Uma roupinha, um pedacinho de pano, que ele é a celulose oxidada regenerada. Então a gente coloca o Surgicel ou o Gelfoam dentro do alvéolo. Você está lá com o alvéolo sangrante, que muitas vezes você não localiza vaso sangrando. Ele sangra pelo osso, pelo ápice do alvéolo. Então a gente muitas vezes tem dificuldade de controlar esse sangramento. Aí eu posso usar o Gelfoam, o Surgicel, coloca dentro do alvéolo e sutura. Beleza? Como é reabsorvível, esse material pode ficar lá dentro e naturalmente ele vai sumir. O próprio corpo ele degrada, certo? Então uma opção que a gente tem também para evitar o acúmulo de sangramento nos tecidos, isso já puxando um pouco para as cirurgias de grande porte, são as cirurgias em que a gente instala o dreno a vácuo. Então você tem aí o biodreno, que ele é um drenozinho a vácuo. Então quando a gente opera cirurgias grandes,
Por exemplo, esse foi um paciente que foi tirado enxerto do ilíaco. Então você consegue, ou você deve, instalar o dreno na região operada. Numa extremidade vai estar a ponta do dreno, em que vai ter várias perfurações, e ele vai se ligar ao dispositivo do dreno. Então a gente aperta esse dispositivo, abre essa válvula, aperta o dispositivo, ele tem umas molas, e fecha a válvula. Então ele vai puxar o vácuo. Então o que tiver de sangramento dentro do tecido, ele puxa, porque essa mola ela estica e puxa o sangue para dentro do dreno. E aí você tem a possibilidade de evitar ou de controlar o acúmulo de sangue dentro dos tecidos. Então esse acúmulo de sangue, ele é ruim, porque todo o sangue ele é meio de cultura, então você tem às vezes a possibilidade de infecção pós-operatória por conta do acúmulo de sangue. Aqui a cirurgia maior, uma cirurgia de face maior, né? Então foi removido a articulação do paciente e colocado uma placa, parafuso e uma prótese em resina, certo? Colocou, suturou e como é uma área que é extremamente traumática, né? Um acesso muito amplo, então às vezes fica espaço morto. O que é espaço morto? É quando você sutura e fica aquele espaço sem estar com os tecidos aproximados. Então aquele espaço morto ele pode acumular sangue lá dentro. Aí o que a gente coloca? Um drenozinho a vácuo. E deixa esse dreno e você vai avaliando, reavaliando a cada 12 horas, a cada 24 horas, para poder ver se o sangramento ainda está intenso ou se já está controlado. Se estiver controlado, você remove o dreno. Beleza? Equimose. Então, avisa ao paciente que é comum, principalmente pacientes idosos, que apresentam um tecido mais frouxo, um espaço maior entre os tecidos. E aí, se você operar um paciente, às vezes a cirurgia simples, ele pode evoluir para um sangramento ativo. E esse sangramento, esse sangue, ele vai para os espaços do rosto, então os espaços faciais. Então o paciente pode ter essa mancha roxa, às vezes o paciente liga para você desesperado, doutor, não sei o que fazer, eu estou toda roxa, parece que eu fui espancada. Mas na verdade é por conta da fragilidade que essa paciente tem nos tecidos e pode sim causar uma equimose, tá? Ou um hematoma. Então, é comum em idosos. Os idosos têm uma diminuição do tônus tecidual, eles têm uma fragilidade capilar. Então, a gente deve avisar para evitar que o paciente ele se assuste com a ocorrência desse efeito que pode acontecer no pós-operatório, certo? Geralmente ele aparece no segundo ou terceiro dia de pós-operatório e ele some com uma semana mais ou menos. Então pode dizer ao paciente, fique tranquilo, não tem problema, basta você evitar o sol, porque às vezes a equimose ou hematoma ele pode manchar a pele e pode usar uma compressinha morna para acelerar um pouco mais a drenagem linfática dessa região, tá? Controle da dor e desconforto. Vocês tiveram aula sobre a parte terapêutica, né? E com certeza a parte de analgesia também. Mas já adianto, todo paciente que você fizer a cirurgia, todos, prescreva alguma medicação para dor ou um anti-inflamatório, certo? Um analgésico ou anti-inflamatório não esteroidal de preferência. Por quê? Porque é mais fácil controlar, evitar que a dor se instale do que controlar uma dor já instalada. Então operou, Emerson, foi uma cirurgia bem simples, foi uma biópsia, não tem problema. Você passa um analgésico por 24 horas. Você vai passar lá o dipirona, 500mg, de 6 em 6 horas, por um dia. Beleza? Emerson, foi uma cirurgia maior, foi um dente incluso, que eu precisei tirar muito osso, parti o dente no meio, fiz a dentissecção, tudo tal, um acesso mais amplo. Aí a gente, às vezes, associa o anti-inflamatório com o analgésico, certo? Então, vocês já tiveram essa aula, eu não vou adentrar tanto, mas o que é importante é, operou, prescreve alguma medicaçãozinha para dor, você vai ajudar bastante o paciente no pós-operatório. Em relação à dieta, então sempre orienta o paciente para ele evitar comer alimentos muito quentes no primeiro dia. Por exemplo, evitar sopa, evitar café, nada que possa estimular o sangramento, causar vasodilatação e sangrar mais, certo? E orientar o paciente a se hidratar bem,
De preferência uma alimentação mais gelada, sorvete, suco, isso tudo é muito importante. Então, ó, nas primeiras 48 horas, uma dieta pastosa, fria e gelada. Sorvete, açaí, picolé. Não tenho dinheiro para comprar isso, então chupa gelo, certo? Mas é importante essa alimentação mais gelada, porque você vai causar uma vasoconstricção e vai controlar melhor o sangramento. Beleza? Emerson, quer dizer que não pode comer arroz, feijão, macarrão? Pode. O que é que a gente vai evitar? Alimentos muito quentes e alimentos duros. Você vai evitar uma carne de sol, você vai evitar comer uma rapadura. Você não, seu paciente, né? Beleza? Então, orientar bem o paciente é extremamente importante.